Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos adorar nosso bom Deus com mais um hino de nossa harpa cristã, hino de número 170, tem por título Ao Calvário de Horror. Nós tocamos em Sol maior esse hino. Como havia trevas no meu coração, quando Jesus Cristo me salvou, pela luz divina, com a sua mão, todas minhas trevas dissipou. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Vindo ou perdido ao Senhor Jesus, achará o gozo divinal, e na sua alma raiará a luz, luz que vem do céu nos eterna. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, levando a cruz. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. É maravilhoso o amor de Deus, que mandou seu Filho para salvar todo o perdido, pecador ou réu, e a sua graça aceitar. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, levando a cruz. Ao Calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Toda glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto está lá em João 3:16. Aqui o autor diz: como havia trevas no meu coração quando Jesus Cristo me salvou. Pela luz divina, com a sua mão, todas as minhas trevas dissipou. Aqui está uma declaração real, como é a vida de um homem sem Deus. Como é a vida de uma pessoa afastada da glória de Deus, da graça de Deus. Antigamente nós recebíamos um livretinho onde mostrava o homem e o coração do homem cheio de tantos animais peçonhentos. E aquilo, eu me lembro quando criança, adolescente, que ela até nos assustava. E vinha ali várias mensagens. Faz tempo que eu não vejo mais esse livreto. A pessoa que sai da presença de Deus, principalmente aqueles que se afastam da graça de Deus, as trevas deste mundo invadem o seu coração, cauteriza a sua mente, mancha o coração e
terrível que a pessoa que está envolvida nessa situação, ele não vê. Ele não se percebe. Para ele, está tudo normal. Ele acha que está tudo bem, mas há uma separação, ou seja, as trevas invadem o coração dessa pessoa. Aí quando Jesus entra na vida dele novamente e produz nele uma luz divina, ele começa a entender, ou seja, a ver que realmente ele não é nada sem a presença de Deus. Eu citei João 3,16, que é um texto bastante conhecido, mas normalmente as pessoas param no 16, porque é tão bonito, olha, fala do amor de Deus, e Deus realmente é amor. Deus é um ser misericordioso. Só que, quando você prossegue a leitura, eu abri a Bíblia aqui a propósito. Olha João 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio para condenar, pelo contrário, ele veio para tirar o homem da condenação. Então há uma inversão aí da palavra de Deus. Jesus vai condenar o homem, vai mandar o homem para o inferno. Não. Com a morte de Jesus na cruz, ele mostrou o caminho para tirar o homem do inferno. Olha o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, um dos textos mais fiéis no grego. Então não é que a pessoa vai ser condenada lá no futuro, aí vai mostrar um Deus cruel, um Deus ruim. Não. A essência de Deus é bondade. Deus é amor. Volto para o versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouça isto com carinho, meu amigo. Você que está afastado da presença do Senhor, você que não sente mais o desejo de ir à presença do Senhor, pare um pouco e pense na situação que você vive e no estágio que Deus quer colocar que você viva. Olha o versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, obras malignas. O homem levado pelas suas concupiscências, pelos seus desejos carnais, pelas suas intenções, pelas suas malícias. Aí, quando ele abre o coração e Jesus entra na vida dele, uma luz brilha na sua alma. Claro que nós somos pecadores, mas sim, pecadores redimidos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando bate uma tentação, e a Bíblia mostra isso, que a tentação está sempre próximo de nós, o inimigo, arqui-inimigo de Deus, ele não brinca. Então ele sempre promove situações para nos tirar da presença de Deus. Porém, você, quando é tentado, o Espírito Santo que habita no seu coração, ele te dá um toque dizendo, não peques, não faça isso. Você agora tem a luz do Evangelho na sua vida. Continuando aqui, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que texto lindo, que texto maravilhoso. A pessoa que tem a luz do Evangelho na sua vida, essa luz fica sempre se opondo às trevas.
Nós aqui estamos no claro, na minha sala está a luz acesa, mas se eu for ali no interruptor e apagar, virá uma escuridão. Quando você chega na sua casa, basta um aperto no interruptor, já brilha aquela luz. Trevas é terrível. Então imagina, por isso que o autor começa dizendo como havia trevas no meu coração quando Jesus me salvou. Pense nisso, valorize isso. Aí o coro ele expressa: ao calvário de horror subiu Jesus, levando a cruz, ao calvário de horror subiu Jesus, levando a minha cruz. Era eu e você que estava destinado à morte, mas Jesus tomou o nosso lugar, tomou o pecado de todos nós e cravou ali na cruz do Calvário. A segunda estrofe: vindo um perdido ao Senhor Jesus, achará gozo divinal, e na sua alma raiará luz, luz que vem do céu, luz eternal. Nós não somos nada sem essa luz. Nós não somos nada sem esse Jesus. Por isso que Jesus expressou: sem mim nada podeis fazer. A última estrofe: é maravilhoso o amor de Deus, que mandou seu Filho para nos salvar, todo perdido, pecador ou réu, que a sua graça aceitar. Dias destes eu ouvi um testemunho de um pastor que é ex-presidiário. E o seu testemunho me impactou, eu fiquei maravilhado. Porque a gente ouvimos noticiários da época, ouvimos e até assistimos filmes concernente àquela situação do Carandiru. Mas eu nunca imaginei que naquele período, naquela época, tinha uma congregação com 300 membros lá dentro do Carandiru. Eu pensava que era um grupinho ali de 30, 40 pessoas. E talvez você já ouviu, como eu também já ouvi, o camarada agora lá dentro da penitenciária, dentro da cadeia, aceitou Jesus. Agora quer dar uma de bonzinho. A Bíblia diz assim, queridos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles homens, aquelas mulheres que estão presas, eles precisam também da luz do Evangelho. E quando a luz do Evangelho penetra na alma de uma pessoa que está ali encarcerada, ela começa a brilhar uma luz diferenciada na sua vida. Então é claro que ele tem que pagar a sua pena. Alguns ainda estão presos, anos e anos servindo ao Senhor, já batizado, até obreiros da casa do Senhor lá dentro. Mas tem que pagar a sua pena. E outros, Deus faz o milagre, tira dali, e ele começa a dar fruto, pregando a palavra de Deus, sendo pastores de igreja. Então, se nós não temos informações a mais, calemos. Eu, quando ouvi esse testemunho, falei: meu Deus, eu preciso rever os meus conceitos em muitas coisas. A graça de Deus é maravilhosa, queridos. Por isso que nós não podemos nunca olhar para uma pessoa que está no mundo e falar: para isso não tem mais jeito, isso é um caso perdido. Não há caso perdido diante de Deus. Não há situação sem solução. Deus pode todas as coisas. Então este hino reflete isso. O poeta, pastor Paulo Leivas Macalão, mostra aqui o que é um homem em trevas e o que é um homem estando na luz. Creia nisso. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Eu quero orar por você, orar pela sua família e orar pela nossa nação. Amado e querido Deus, nesse momento, meu Pai, quero te agradecer pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui cantando e também ministrando uma palavra. Pedimos, Senhor, uma bênção em favor a este irmão, essa irmã que nos ouviu nesta oportunidade.
Abençoa também a família de cada um, Pai, entrando nos casamentos, operando alegria, harmonia e felicidade. Abençoa a nossa nação, abençoa os nossos governantes, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos desde já. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor.